E se eu te falasse que não foram três magos que visitaram Jesus? Você acreditaria? Outra coisa, se eu te falasse que eles não visitaram quando Jesus era bebê, assim como estão alguns presépios, alguns desenhos, você também acreditaria? Então fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te falar fatos impressionantes, parte 2, sobre o nascimento de Jesus. Alguns fatos impressionantes que você precisa saber à luz da Bíblia. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no Fatos Impressionantes da Bíblia, uma collab com Geração de Samuel também, para falarmos fatos impressionantes, parte 2, acerca do nascimento de Jesus. Muita gente não sabe, mas Jesus não foi visitado por três reis magos ou três magos, não. A Bíblia cita apenas magos. A tradição que atribuiu um número, uma quantidade a eles. Talvez baseada na quantidade de presentes, não sabemos. Mas o fato é que é uma tradição. Outra coisa, tudo leva a crer, a Bíblia deixa clara que, passado um tempo, depois do nascimento de Jesus, ela fala sobre a visita deles. Então, tudo leva a crer, como nós vamos examinar, tanto a Bíblia quanto outros teólogos críticos que falam sobre o assunto, acerca do Novo Testamento, que esses magos não visitaram Jesus no dia do nascimento. Tudo leva a crer que quando eles visitaram Jesus, Jesus já tinha aproximadamente de 2 a 3 anos de idade. Isso mesmo, nem todo mundo sabe disso. Mas eles visitaram Jesus, Jesus já era um pouco crescido. Eu não sei se você já sabe, nós temos a parte 1 aqui no canal. Mas para você que não sabe, Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. O nome do seu pai terreno era José. Apesar de não ter tido participação, Jesus foi gerado da obra do Espírito Santo. Mas tinha José como seu pai natural, seu pai civil. Também Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em uma manjedoura, foi colocado assim que nasceu em uma manjedoura, do ventre de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Mas hoje eu vou te falar mais alguns fatos impressionantes, além desses, que você precisa saber. Então fica até o final desse vídeo. O próximo ponto que você precisa saber são as genealogias. É nisso mesmo, muita gente acha chato, sem importância. Mas nas genealogias de Jesus, nós já temos muita coisa interessante, principalmente a diferença. Por exemplo, você sabia que a genealogia de Jesus em Mateus é diferente da genealogia presente no livro de Lucas? Isso mesmo, nós temos duas genealogias diferentes, no livro de Mateus e no livro de Lucas. No livro de Mateus, nós temos a genealogia começando de Abraão, terminando em José. É a genealogia paterna de Jesus. Mateus, como um bom judeu, ele vai preservar, ele vai focar na genealogia paterna de Jesus. E Lucas, como um bom historiador, ele sabe que José não teve participação no nascimento de Jesus. No nascimento não, na concepção de Jesus. Então ele vai focar na genealogia materna por parte de mãe. E diferente de Mateus, Lucas começa de Adão e termina em Maria, isso mesmo. Ele vai lá em Adão para terminar em Maria. Outra coisa, Lucas ele não passa por Salomão, ele passa pelo filho Natã, até porque Maria era descendente dele. Então nós temos uma dupla descendência davídica de Jesus, tanto na genealogia de Mateus como na genealogia de Maria. Isso era para provar que Jesus realmente era o Messias esperado. O que era o Messias, Igor? Era um ungido. Você que está chegando aqui hoje, não assistiu, nós temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas para você que quiser se aprofundar, dá uma olhada lá. Mas para você que não está com tempo, eu vou te explicar brevemente. Se quiser se aprofundar, dá uma olhada nos nossos vídeos. Ungido era a pessoa capacitada, enviada por Deus para exercer um ministério.
um ungido. Poderia ser sacerdote, rei ou profeta. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de um ungido, nós falamos do o ungido. Existia uma expectativa de um Messias, um ungido que restauraria a nação de Israel e que traria salvação tanto para Israel como para outros povos. E Jesus é esse Messias, esse ungido esperado pelo povo. Quando Jesus ele é batizado, ele passa pelo deserto, ele vai iniciar o seu ministério. Lá na sinagoga, ele fala: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ele vai citar o livro de Isaías, ele vai se identificar como o ungido. Você sabia disso? É só aqui no nosso canal. Fatos impressionantes da Bíblia que você aprende. Outra coisa, a aparência de Jesus não fica clara. Tem muitas coisas na Bíblia que não é falado. Outro ponto é a sua infância. A Bíblia não fala muito sobre a sua infância. Não temos muitos detalhes. Eu vou ver se eu gravo um vídeo falando a ordem cronológica de alguns acontecimentos aqui. Não esquece de se inscrever no canal para não perder esse conteúdo, hein? Vai vir aí daqui a pouco um vídeo falando a ordem cronológica dos acontecimentos do nascimento à infância. Mas a Bíblia não entra muito em detalhe. Por exemplo, depois da visita dos magos, nós só temos referência à infância quando Jesus está indo ao templo nos 12 anos. Então, essa referência à infância, nós temos um ponto que não tem muita informação. Apesar de ter muitas teorias, algumas literaturas apócrifas que até tentam falar sobre o assunto, mas não há nada inspirado ou fidedigno que fale sobre a infância de Jesus. Apenas o seu nascimento, apenas um pouco, né, da infância, que é um trecho curto, o seu ministério e a sua morte e ressurreição. Você já sabia disso? Quer saber mais fatos impressionantes acerca da Bíblia e acerca da vida de Jesus como esse? Nos siga aí nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe sua vida, graça e paz.